Reformulação. É só o que a gente ouve falar nos sites do Santos, né, dos sites que acompanham o Santos, das notícias no modo geral. Reformulação do elenco, é Gabigol, é a venda do Robinho Júnior, é o fico do Neymar. Mas a grande verdade é que 3 dias depois, né, de nós conseguirmos assegurar aí a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, tem nada definido ainda. Mas eu vou falar sobre um assunto que eu acho que tem pegado mais, que é com relação ao Gabigol. Eu vou fazer uma pergunta para você e aí eu quero que você preste bem atenção na minha argumentação. Você gostaria do Gabigol no Santos? Você acha que o Gabigol é o cara certo para comandar o ataque do Santos? E eu tô te perguntando isso porque muito tem se falado do Gabigol. A gente tem o pessoal da base, alguns desses caras aí não ficarão para 2026, até pela maneira como o presidente do clube tem agido e já tem dito aos 4 cantos que precisa vender pelo menos 1 ou 2 ativos do clube para poder manter as contas em dia. Já vi falar, acho que no blog Sou Santista, que o Santos deve aí salários para os jogadores, 4 ou 5 meses de salário, não sei bem ao certo, mas eu sei que deve salário para alguns jogadores. Isso quer dizer que os caras jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro sem receber o salário, certo? E aí vem se falando de Gabigol, porque nós queremos o Gabigol, porque vai, a princípio, tá negociando, vai trazer o Gabigol não quer ficar no Cruzeiro, ele quer ficar no Santos. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Santos tem condição de ter o Gabigol no time? Veja, fiz uma pergunta, você gostaria do Gabigol no Santos? Beleza, vamos imaginar que você fala sim, precisamos de um atacante, precisamos de um centroavante que saiba fazer gol, que hoje a gente não tem. Lautaro Dias, Tiquinho Soares, não serve. Beleza. Aí eu falo pra você, a gente traz o Gabigol. A que preço? Lá no Cruzeiro ele ganha 2 milhões, mais de 2 milhões de salário, fora luvas, entre outras coisas. O Santos tem condição de pagar o salário desse rapaz? Veja, se ele viesse para o Santos por 300 mil de salário, ó, firmeza. E não estou rebaixando o jogador. Não estou rebaixando o jogador, dizendo que ele vale só isso. Não é isso. É o que o Santos pode pagar. Porque se o Neymar for permanecer de fato, o salário dele é muito maior do que o dos demais. A gente tem diversos jogadores no clube que precisam sair, que tem salários altíssimos. Morelos, o próprio Tiquinho Soares, Tassiano é um jogador que tem um salário alto, não é? Olha, Mike tem um salário muito alto. Então assim, a gente tem muitos caras com salário alto, que veio com aquela desculpa de que se não oferecesse o salário alto, os caras não viriam. Isso é coisa do Alexandre Matos, tá? Isso é coisa do Alexandre Matos. A cabecinha do Alexandre Matos funciona desse jeito aí. Ah, porque se não oferecesse o salário alto, os caras não viriam. E a gente tá aí, devendo e não consegue pagar. Aí a gente traz um jogador do naipe, né, do gabarito do Gabigol, que eu não estou dizendo que é ruim, e nem estou dizendo que ele tem que vir jogar de graça, mas é um cara que a gente não consegue, a gente não tem condição de pagar um salário desse, a não ser que o Santos tenha aí digamos assim, um patrocinador que pague o salário diretamente para o Gabigol. Porque se passar via Santos, não chega no Gabigol. Assim como os patrocinadores pagaram para o Santos para pagar para o Neymar e não pagaram o Neymar. Entrou no vácuo ali e foi. Aí assim, para poder fazer toda essa dinâmica de trazer reforços e não sei mais o que, né? Vai se vender os jovens a preço de banana.
A gente não sabe ainda. O Robinho Júnior esteve lá na Inter de Milão assistindo o jogo lá e coisa e tal. E assim, a Inter de Milão está monitorando, já viu o potencial no jogador, mas a gente não consegue ver o cara jogar, né? Espero que, se ele permanecer, que é outro que eu também não sei se fica, que pelo menos no começo do ano jogue. Ele, Souza, Bom Tempo, né? O próprio JP Sherman também, que é outro que perdeu espaço, mas veja, precisa jogar. E outros garotos da base também. Porque se nós ficarmos, se o Santos ficar trazendo jogador a preço de ouro, só porque acha que vai montar um elenco competitivo, olha, nós vamos afundar o clube ainda mais. Eu, com toda sinceridade, gostaria do Gabigol no Santos? Olha, se viesse por uns 300 mil de salário aí, eu até gostaria. Meu pimpão ali. Eu até gostaria. Mas mais do que isso, não. O Santos não tem condição de pagar um salário desse. Não tem. Sabe? E não é que o jogador não valha. Mas não tem condição, ele não pode fazer loucura. E a minha restrição é justamente com isso. Com relação a salários. A que peso que vem isso. Sabe? Então a gente tem essa diretoria aí, Alexandre Matos, esses caras têm que ter a cabeça muito no lugar para não endividar o clube mais ainda do que já está. Os próximos dias aí serão de muitas especulações. A gente vai ter muita especulação. Você vê aí alguns caras, como diz o outro, inventando aí, não digo inventando, mas sabe, toda hora falando da mesma coisa. E a gente vai ter que esperar. Vai ter que esperar o clube bater o martelo para a gente poder ter certeza do que é que vai vir. O Campeonato Paulista, eu em muitos vídeos aí tive falando dia 8, dia 9. Na verdade, o Campeonato Paulista começará no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro o Campeonato Paulista e 28 de janeiro o Campeonato Brasileiro. Começa cedo, pouco tempo de preparação e o clube até agora não, como diz o outro, não fez nada ainda de quem vai ficar e de quem vai sair. Isso é um problema. Já vi que vai ser outra correria no começo do ano. Meu nome é Alexandre, sou velho santista, canal Pra Cima Santos, se inscreva, deixa aí o seu like, comente e compartilhe. Você traria o Gabigol? Pois é.